a Netflix acaba de lançar a terceira temporada de Nanatsu no Taizai. E ela prometeu algumas modificações aí. Será que ela cumpriu? Será que vale a pena? É isso que eu vou dizer no vídeo de hoje. Então segue a vinheta. Mas antes de falar sobre o assunto, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem um joinha, porque o canal é novo e precisa de toda a ajuda que você puder dar. E aproveita também e segue no Instagram, que lá eu publico todo dia notícias do mundo nerd pop e também algumas curiosidades que é muito legal você saber. Beleza? Valeu! Bom, pra quem não sabe, Nanatsu no Taizai era um anime que prometia muito. Ele veio com muita pompa e na primeira temporada conseguiu angariar uma quantidade enorme de fãs. Era comparado até com Dragon Ball, porque ele tinha alguns personagens muito carismáticos e uma subida de nível de poder parecida com o de Dragon Ball. Eles começam ali mais ou menos um pouco fraco e vai subindo para níveis estratosféricos de poder. Era muito bem animado, bem dirigido, era um anime divertido de ver. Mas, ao decorrer das temporadas, ele foi caindo um pouquinho de produção. Na segunda caiu um pouquinho, mas da segunda para a terceira foi um desastre. Eles mudaram de estúdio e o estúdio não conseguiu entregar aquilo que era o padrão das antigas temporadas. O anime tinha poucos quadros, tinha personagens desproporcionais, o roteiro foi mal escrito, a censura foi muito forte em algumas cenas, em outras não. Foi sinceramente horrível o anime. Foi tão ruim que eu não consegui terminar de ver a temporada. E por isso eu estava esperando que a Netflix lançasse a temporada com algumas correções, como ela prometeu. Mas será que isso aconteceu? Eu assisti e vou dizer o que ela fez e o que ela não fez e poderia ter feito. Vou começar por agora. Ou logo no primeiro segundo de cena, a gente pode ver uma coisa que a Netflix vacilou e que ela poderia ter solucionado facilmente, que é a censura. Logo na primeira cena, nos primeiros minutos do anime, a gente pode ver que o sangue de leitinho está presente no anime ainda. Mas o que é mais estranho nesse anime é que tem certas cenas mais leves que aparece esse sangue branco, e em outras que tem uma ferida mais grave no anime, algo mais pesado, está lá, a ferida à mostra e com sangue normal. Então, em alguns episódios ou em algumas cenas, você tem um sangue branco, um sangue de leite, e em outras um sangue normal com ferimento à mostra. Então, ela acaba não agradando nem um público nem a outro. Se você quer diminuir a classificação do anime, bota tudo censurado mesmo, bota lá 5 anos de idade que as criancinhas vão ver. Mas se você acaba colocando cenas pesadas e cenas censuradas, sua classificação vai ter que ser alta, como é. A classificação na Netflix está para 14 anos e acaba não agradando nenhum nem a outro, porque a pessoa que é mais velha não quer que tudo seja censurado, e como algumas cenas são, ela acaba ficando incomodada com aquele negócio e com a mudança também o tempo inteiro de sangue normal para sangue leitinho, e acaba sendo uma bagunça total. A segunda coisa que a Netflix não solucionou é que ela não adicionou novos quadros, ela só arrumou aqueles que já estavam no anime. Isso é um problema grave, porque no anime original é um anime que foi feito com poucos quadros. E qual é a consequência disso? É que em algumas cenas a gente fica vendo uma foto e a fala por trás daquela foto. Os personagens não se movem. E isso em um anime é algo muito incômodo. Você tá lá para ver uma animação e não para ver uma foto de um mangá colorido. E a Netflix poderia ter feito isso, poderia ter melhorado isso, porque ela não acontece somente com os personagens principais e de vez em quando, acontece o tempo inteiro. Ou é com os personagens principais que ficam lá paralisados, ou é com os personagens de fundo que ficam passando por trás como se fosse uma foto recortada e atravessando todo o cenário. Isso para uma animação do calibre que era Nanatsu no Taizai é uma animação horrível. E não para por aí, até porque essa falta de quadros acaba fazendo uma descontinuidade entre as cenas, o que mostra o descaso que o estúdio do anime teve com essa temporada. Em algumas cenas, por exemplo, teve alguns ferimentos que surgiam do nada e teve outros que sumiam do nada. Então não tinha continuidade de um quadro a outro. Parecia um ferimento, sumia um ferimento. Parecia outro ferimento, sumia outro ferimento.
Isso acaba incomodando ao longo do anime, entendeu? O que poderia ser facilmente corrigido pela Netflix, que nos prometeu grandes melhorias com relação ao original lançado. Mas então, ela não fez nada? Porque até agora foi um desastre o que eu falei. Mas não, ela fez sim algumas coisas. Ela principalmente corrigiu algumas proporções que estavam completamente erradas, principalmente na luta do Escanor e Meliodas. Algumas posições de membros também que estavam estranhas. Mas principalmente, a melhor e a mais massiva correção que a Netflix fez foi na correção das faces dos personagens. Porque em muitas cenas, não só na luta do Meliodas contra o Escanor, a face do personagem tinha umas expressões estranhas, com olhos esbugalhados, olhos separados. Você não sabia o que o personagem estava sentindo, e isso a Netflix realmente corrigiu durante todo o anime. Do começo ao fim, teve expressões mais bem detalhadas, que você consegue saber melhor o que o personagem está expressando. Coloca mais peso àquela cena. Mas por alto foi só isso que a Netflix fez. Mas então, dito isso, vale a pena assistir essa terceira temporada relançada pela Netflix? E a resposta é que depende. Se você já viu a temporada lançada pelo estúdio Jin, não vale a pena rever, porque as mudanças não foram tão drásticas para ser merecido ver de novo. E o anime também não está polido, o que faz alguns episódios serem difíceis de ver. Mas para aqueles que não viram e gostam muito de assistir um anime ao invés de mangá, eu acho que vale a pena sim. E aqui vai uma notícia que ao longo da temporada, pelo menos na minha opinião, o anime foi melhorando. Os primeiros episódios foram horríveis, o roteiro estava muito mal escrito, então estava bem difícil de assistir. Mas ao longo da temporada, eu não sei se a gente foi se acostumando, acabou sendo um pouco melhor do que no começo. Mas ainda assim, o anime está muito mal feito e muito desleixado a animação em algumas partes. Mas para quem é fã, o anime está assistível. Não tá bom, mas está assistível. Mas se você, assim como eu, já está acostumado a ler mangá, eu recomendo que você passe para o mangá. Porque mesmo ele estando um pouco melhor do que o Estúdio Jin, ainda está muito ruim. E o mangá é muito bem desenhado, a história segue além do que foi mostrado, então eu recomendo que você, se não assistiu e está acostumado a ler mangás, leia o mangá, que vale muito mais a pena do que você ver essa temporada, beleza? Bom galera, então foi isso que eu concluí ao assistir toda a temporada da Netflix. Foi difícil, eu sei, então por isso eu mereço aqui seu like e sua inscrição no canal, porque foi muito difícil de assistir esse anime, beleza? E vou trazer para vocês também no Instagram, que eu vou deixar aqui o link na descrição, notícias diariamente sobre o nosso mundo pop nerd, beleza? Valeu, eu sou o Lucas Dias e foi um prazer falar com vocês. Até mais.